Eu sou a Prof. Cadine. Eu sou a Prof. Gabriela. E a gente está aqui para mais um aulão de espanhol. E ao longo desse aulão você vai receber muitas dicas boas para você arrasar na sua prova de linguagens. É isso mesmo. A gente vai começar do princípio. A prova do Enem, num total, ela é bem de interpretação de texto. Imagino que essa altura do campeonato você já saiba. E a do espanhol, a de linguagens, né? Não foge disso. Não foge disso. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar justamente sobre isso, que é sobre como interpretar textos em espanhol. Assim, você já recebeu muitas dicas, com certeza, das professoras de português, de redação, mas em espanhol a gente também tem algumas diquinhas legais para você não travar na hora de fazer a sua prova de língua estrangeira, que é o espanhol, beleza? Então a gente vai começar agora como interpretar textos em espanhol, prof. Bora lá? Bora lá! Então vamos começar pelo básico, que é relacionar título e tema. Muitas vezes o título, ele é autoexplicativo, ele já vai te dar o objetivo do texto, o que o texto quer dizer. Mas é muito importante a gente relacionar os dois. Leia o título com muita atenção e leia o texto com muita atenção. Assim você vai relacionar os dois e já vai descobrir mais ou menos os objetivos, vai conseguir relacionar, porque muitas vezes as perguntas, elas têm a ver já diretamente com o título. Então, leia com muita atenção. O título relaciona com o tema, com o texto, né, com o contexto todo, e aí responda as perguntas com bastante atenção também. Leia as perguntas com bastante atenção, porque muitas vezes a resposta você consegue de forma muito rápida, só lendo com atenção as perguntas, as opções de resposta, e o título e um pouco do texto ali, você já consegue captar a ideia e responder corretamente as questões. Diquinha número 2. Intenção do texto ou do gênero textual. O gênero textual por si só, ele já tem uma intenção. Então, quando um daqueles gêneros já aparece na prova, você já pode pensar, opa, então já tem uma dica aonde ele quer chegar, né? Por exemplo, uma notícia. O objetivo da notícia é noticiar algo, é informar. O objetivo de uma carta e de um e-mail é comunicar, né? Então, sempre tem uma pessoa que envia e a pessoa que recebe. Quadrinhos e charges geralmente sempre tem uma questão crítica ali envolvido, né? Alguma crítica geralmente social. Então, é bem interessante que quando você vê ali, tem uma tirinha, tem um quadrinho, já vai pensando por aí que muito provavelmente o caminho e a resposta vai ser aí nessa questão crítica. Os textos narrativos geralmente são para narrar uma história, né? Então vai ter um personagem, vai ter ali uma narrativa, vai ter uma história. Então tá querendo te contar uma história ali sobre alguma coisa. As resenhas são geralmente críticas, né? Elas querem então mostrar opinião, mostrar criticidade. Então, por isso, né, já pelos gêneros textuais, se ele aparecer na sua prova, você já consegue ter uma ideia mais ou menos então do que ele quer expressar. E sendo assim, já facilita, né, muito a sua resposta, que você já sabe aí o caminho que esse texto quer te levar, que a prova quer que você compreenda, né, entenda, interprete desse texto. E por último, mas não menos importante, tem também a parte de compreensão global. Quando se trata de uma língua estrangeira, meu Deus, a gente fica desesperado por não saber o que significa uma palavra ou outra, mas isso não é momento de desespero, não é motivo para desespero, na verdade, né? A gente tem que tentar entender o contexto. Se uma palavra ou outra você não conseguiu entender, não sabe o que significa, não se desespera. Leia atentamente a frase, né, o parágrafo. Se você conseguiu entender de forma geral, então, o que o autor escreveu, a mensagem que o autor está passando, já é de grande valia, vamos dizer assim, porque o sentido dos textos na prova do Enem é a gente interpretar e conseguir responder corretamente. Eles não vão pegar palavras, é muito difícil ter palavras soltas para interpretar, então, entendeu o contexto? Tá tudo certo, não se desespera com palavras soltas, pelo amor de Deus. Bom, então essas foram as nossas 3 dicas aí para você arrasar na interpretação de texto da prova de espanhol. Como a Prof. Gabi mencionou no princípio, você já sabe muito de interpretação de texto aí das aulas de português, de redação, mas com essas diquinhas, juntando com essas que você já sabe, tenho certeza, assim, que você vai arrasar na prova. Então vamos fazer aquele resumão? Primeira dica, relacionar título e tema. Relacionando os dois, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia da mensagem que o autor está passando pra gente, beleza? Leia com atenção, relacionando ali, tenta achar
o que o título quer dizer e aí a gente já é sucesso, consegue entender mais ou menos a mensagem que o autor quer passar. A segunda é saber a intenção do texto e daquele gênero, né? Então, como eu já mencionei, os gêneros, eles têm uma intenção, eles têm um objetivo comunicativo ali. Então, você já sabendo mais ou menos que cada gênero textual quer te dizer, quer te informar, você já tem aí meio caminho andado do que você tem que interpretar ali. E a terceira dica, mas não menos importante, é não se desespere com palavras soltas. Tenta entender o contexto e através do contexto a gente consegue às vezes entender ali o que significa uma palavra ou outra, beleza? Não se desespere com tradução de palavras soltas. Voltamos para mais uma aula e você lembra da primeira aula que a gente falou sobre como interpretar textos? A prova aí de linguagens, a prova de espanhol é cheia de textos para a gente interpretar, isso você já está cansado de saber. Mas daí como você pode estudar, né? Tá, prof, já entendi, isso é um texto, vai chegar lá, pode ter tal tipo de texto, diferentes gêneros, ok, mas como que eu estudo isso? Então é agora que a gente vai solucionar isso e eu tenho certeza que com essas diquinhas você estudando, vai dar tudo certo na hora, ninguém vai ficar apavorado e você vai ter um sucesso total. Então, bora lá. Primeiro, o que é importante numa língua estrangeira? Estar em contato com a língua. Então, se vai cair gêneros textuais na prova, não seria importante a gente estar em contato com gêneros textuais? Então, aqui eu vou te contar uns gêneros textuais que são mais frequentes, mas estar em contato é muito importante. Ok, prof, eu tenho que estar em contato. Como que eu vou fazer isso? Separei aqui alguns gêneros mais frequentes na prova. Já fiz um estudo, eu já fiz a parte difícil para você, eu já fiz, tá aqui ó, mastigadinho, tudo bem em pedacinhos, é só aproveitar. Então esses gêneros são os que mais caem na prova. E o que você vai fazer a partir disso? Estar em contato, né? Vou passar por cada um dos gêneros. Então presta atenção, olha como está mastigado. Um gênero que cai muito é notícia. Como que seria notícia em espanhol? Notícia, seria notícia, é a mesma coisa. Entretanto, as notícias saem aonde em espanhol? Nos periódicos, né? Nos jornais online. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar no Google, vai colocar notícias, periódicos, espanhol. E aí você vai ter um mundo para estar em contato. Né? A gente tem alguns periódicos que a gente gosta mais, que a gente quer são mais conhecidos, como, por exemplo, El País, BBC, El Clarín, El Mundo. Esses são os que geralmente todo mundo conhece, que são bem famosos. Entretanto, se você chegar lá no Google, colocar notícias, periódicos espanhol, vai vir uma lista gigante e você vai vendo aí, quero ler essa notícia, achei interessante, eu acho que essa é legal. Então você consegue ter um mundo aí de opções para ir ficando mais em contato com esse gênero textual. Outro gênero que sempre cai também são os quadrinhos, que em espanhol a gente chama de historietas. Bonitinho, né? Historietas, que é a historiazinha ali, né, com dibujo, com os desenhos. Particularmente, eu adoro. Então, aqui é a mesma estratégia anteriormente. Você vai abrir o Google, vai colocar historietas em espanhol, pode colocar, vai dar um Google e vai vir um monte. E aí você vai olhando, vai vendo como funciona, vai estando em contato. Depois eu vou dizer o que a gente faz após achar esses gêneros textuais, tá? Aguarda aí. Outro que também cai é la caricatura, que seria a charge. Né? Então, também é um gênero que cai muito. E, como a gente já falou no primeiro aulão, é importante saber qual é o objetivo de cada gênero textual. Né? Então, esses dois aqui, ó, geralmente são bem críticos. Então, provavelmente vai vir alguma questão social, ambiental, né? Ficar de olho. Então, já é importante você o quê? Estar em contato, que daí você já vai entendendo aí como cada gênero funciona. Poema também cai bastante. Em espanhol, poema é igual, então pode colocar no Google, né? Poemas em espanhol. Romance com alguém, não seria isso. Pode ser também, mas nesse caso seria romance de história, de livro, né? De narrativa. Que em espanhol a gente chama de novela. Não tem nada a ver com a novela da TV, tá? É novela de romance de livro.
Em espanhol, a gente tem muitos autores muito conhecidos mundialmente que têm inúmero de livros e livros premiados e Nobel e um monte de coisa. Então, geralmente, eles pegam algum trecho de alguma obra dessas obras famosas aí para colocar na prova. Então, aqui nas novelas, nos romances, você pode pesquisar já um trecho de alguma obra de algum desses autores que são super famosos. Alguns autores, vou assim, ó, o que eu sei aqui de cabeça. Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Isabel Allende, Garcia Lorca. De fato, tem muitos autores que falam espanhol aí dos 21 países que falam a língua. Então, assim, dá uma procurada em alguns, vê ali mais ou menos como funciona, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar super. E por último, mas não menos importante, publicidade, que em espanhol seria anúncios. Né? Então, coloca lá também, anúncios em espanhol. E olha ali Google Imagens, vê o que é que aparece, vai vendo como funciona aquilo, o que te traz, né? Que geralmente o anúncio está anunciando algo, ou vendendo, ou divulgando, né? Então, joga ali no Google que também vai vir um monte de opção para você conseguir fazer esse nosso número 1, que é estar em contato. Tá, prof, ok, estou em contato, estou ali procurando e o que eu faço? Então, vamos lá. Então, depois de procurar, de achar ali, achei isso aqui interessante, vou dar uma olhadinha. Achei na historieta, vou dar uma olhada, o que que você faz? Número 1, saber o objetivo. Então, isso a gente já contou na aula anterior, que é cada gênero textual tem o seu objetivo. Né? Então, se é uma historieta, ela vai ser mais crítica. Se é uma notícia, né, num periódico, vai ser informar alguma coisa. Então, já utiliza aquelas táticas que a gente explicou antes, estudando, olhando o texto, estando em contato com ele. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é compreender a mensagem, né? Então, lê aquele texto e depois pensa, tá, o que que ele quer me passar? O que que ele quer me informar? Porque todo texto tem um objetivo. Então, lê ele e também, que é o que a gente falou na outra aula, de maneira global, né? Então, lê ele de maneira global, não fica nervoso com palavras isoladas que você não sabe e tenta compreender. Eu acho que ele quer me informar isso, acho que ele quer me informar aquilo. Isso é muito importante porque você já vai aí treinando, que é o que você vai ter que fazer na hora da prova. E por último, mas não menos importante, vocabulário, né? Você está estudando, certo? Então, também é um momento de você adquirir vocabulário. Então, enquanto você está vendo ali aquela historieta, lendo a notícia ou o fragmento aí da novela, você pode olhar e assim, não conheço essa palavra, circula. Vai lá no dicionário, vê o que que é. Então, use esse momento de estudar para você também aumentar o seu vocabulário, né? A gente sempre fala que na prova não precisa se desesperar com palavras soltas, se você não sabe uma palavra ou outra, mas você está estudando. Então, se você está estudando, é interessante aumentar o seu vocabulário para quando chegar no momento da prova, aí tu ter mais vocabulário e se por acaso não souber alguma palavra ou outra, o seu vocabulário já está maior, mais expandido e muito mais fácil de interpretar o texto. Então é isso, agora não tem mais desculpas para não estudar gêneros textuais. Ai, prof, não sei como estudar gêneros textuais. Acabou, a prof já explicou. Tá bem? Então estuda aí que eu tenho certeza que com essas dicas você vai arrasar e interpretar textos em espanhol não vai ser um problema para você. Adeus! Então, voltamos com mais uma aula e dessa vez nós vamos falar de conectores textuais, que eles são fundamentais para a nossa compreensão do texto, certo? Certo, prof. Vamos lá então. A gente separou alguns conectores que são mais utilizados, vamos dizer assim, nos textos e são bastante gerais, vamos dizer assim, né? Eles nos ajudam bastante na compreensão do texto, na interpretação também, então vamos ver esses conectores que a gente separou para vocês. O primeiro deles é o mientras, e ele pode ter sentidos diferentes de acordo com a oração, né? De acordo com a frase. Ele pode ter sentido de simultaneidade, condição, ou também pode indicar contraste. Vamos ver então a aplicação numa frase, prof? Vamos lá. Simultaneidade. Aqui essa primeira oração a gente colocou assim: Mientras estudias, yo estaré cocinando. Ou seja, ele quer dizer, enquanto você estuda,
eu estarei cozinhando. Ou seja, duas tarefas simultâneas, duas ações simultâneas estão acontecendo. Pessoas diferentes, porém, ações acontecendo ao mesmo tempo. Mientras estudias, yo estaré cocinando. Já quando ele quer indicar uma condição, ele aparece assim. Mientras no termines tus tareas, no podrás jugar. Ou seja, enquanto você não termina suas tarefas, você não poderá brincar, não poderá jogar, né? Enfim. Então, aqui é uma condição. Possivelmente uma mãe está falando isso para o seu filho. Enquanto você não terminar as tarefas, não vai jogar. Aí ele tem que terminar a tarefa para poder jogar, né? Então, aqui, uma condição. E o terceiro exemplo é de contraste. Então, aqui, ella es muy ordenada, mientras su hermano es muy desorganizado. Ela é muito organizada, enquanto seu irmão é muito desorganizado. Ou seja, está indicando aí um contraste entre duas pessoas, né? Uma é super organizada, o outro é desorganizado. Então, o mientras pode aparecer em 3 situações assim. Em simultaneidade, indicando simultaneidade, condição ou contraste. Agora vamos para um próximo conector, muito usado também, que é o sin embargo. Esse sin embargo ele pode indicar contraste ou dar uma nova perspectiva à oração, né, ao texto. Então vamos acompanhar aqui. Indicando contraste. Él es muy estudioso, sin embargo, no es ordenado. Ou seja, ele é muito estudioso, mas, porém, que é uma tradução possível para sin embargo, não é organizado. Então, está indicando aí um contraste, enquanto ele pode até ser estudioso, mas não é nada organizado. E também, o sin embargo pode indicar uma nova perspectiva. La situación es difícil, sin embargo, podemos encontrar oportunidades. A situação é difícil, porém, podemos encontrar oportunidades. Ou seja, está indicando uma nova perspectiva, um novo olhar para aquela situação e para aquela frase também. Bom, então agora a gente vai ver mais um exemplo de conector, que é o aunque, no próximo quadro. Quadro pronto, então vamos lá para o aunque. O aunque ele pode indicar tanto contraste como dar ênfase ao contraste. Então vamos lá. Primeiro exemplo, aunque esté lloviendo, iremos al parque. Ele está dizendo assim, ainda que esteja chovendo, nós vamos ao parque. Então, não importa para a pessoa. Não importa se está chovendo ou não, ela vai para o parque de qualquer forma. Esse aunque está indicando esse contraste, né? De que aqui está indicando uma situação que não é muito boa, mas não vai mudar a decisão de quem está falando. Beleza? E, por último, ele pode dar também uma ênfase ao contraste. Em que sentido, prof? Como assim? Vamos ao exemplo. Aunque diga lo contrário, eu sei que está preocupado. Aqui ele está dizendo, ainda que ele diga o contrário, ou seja, está dizendo, ele está afirmando, né? Está dando uma ênfase de que a pessoa está dizendo alguma outra coisa, eu sei que ele está preocupado. Então, ainda que ele diga o contrário, eu sei que ele está preocupado. Ou seja, está dando uma ênfase de que a pessoa está dizendo uma coisa contrária, mas ela sabe, no fundo do seu coração, que ele está preocupado. Então, aqui, o aunque está dando um contraste, mas está dando uma ênfase maior a ele. Beleza? Então, só uma revisãozinha, alguns conectores. Temos o mientras, temos o sin embargo e temos também o aunque. Beleza? Continua aí assistindo nosso aulão que a gente está dando muito mais dicas para vocês ficarem tranquilos e fazerem a prova, ó, lindamente. Beleza? Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E agora essa aula é uma dica super rápida e parece até que é uma dica um pouco meio, sei lá, nada a ver, só que muita gente acaba se equivocando na hora da interpretação de texto, tudo, por não saber a diferença. Que dica é essa, prof? É a diferença entre o passado e o futuro. Aí vocês podem até se perguntar, meu Deus, mas passado e futuro é muito fácil de saber a diferença. Entretanto, na terceira pessoa do plural, que é ellos, ellas e ustedes, o passado e o futuro são muito parecidos e o que muda é uma letra só. Então, quando a gente está lendo ou até mesmo quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente tem que colocar muita atenção nessa hora de escrever o passado ou o futuro para não errar na hora, né, de botar um O ou um A no lugar errado e aí a frase
muda totalmente o sentido. Se tu queria falar alguma coisa no passado, vai acabar falando no futuro, eu queria falar no futuro, fala no passado, e aí dá aquela meleca toda. Então, vamos ver que diferença é essa. Ó, como eu falei, a diferença o cuidado a gente tem que tomar na terceira pessoa do plural, que é ellos, ellas e ustedes. E a diferença aqui, no passado simples, ellos, ellas e ustedes, a gente fala encontraron, com O e N, ran. Ellos encontraron. E como é no futuro? No futuro a gente muda o O por um A, por isso que é tão parecido. Então, no futuro a gente fala ellos, ellas ou ustedes encontrarán. Então, veja a diferença que na hora de falar, a gente até consegue identificar, mas na escrita, às vezes é tão parecido que, se você não coloca atenção, pode confundir e aí pode mudar totalmente o sentido do texto, né, da frase, do parágrafo, enfim. Tem que colocar bastante atenção nisso. Outro exemplo aqui, estudiaron, que é passado simples, ellos estudiaron, e estudiarán, que é futuro, né? Ellos, ellas ou ustedes estudiarán. Vamos para uma aplicação na frase? Vamos lá, eu fiz um outro quadro com alguns exemplos. Por exemplo, ellas estudiaron mucho. Aqui está falando, elas estudaram muito. Então, assim, no Enem passado, se você está fazendo novamente o Enem, no Enem passado, talvez você tenha estudado, você estudou muito, né? Então aqui, ellas estudiaram mucho. Elas estudaram muito no Enem passado. Agora, se você está se preparando para esse Enem desse ano, a gente pode falar, ellas estudiarán mucho. Elas estudarão muito. Ou seja, é uma coisa que elas vão fazer depois, é futuro. E o que muda é o O e o A, que a gente tem que colocar muita atenção. Beleza? Então, é basicamente isso, é uma dica super rápida e é só na terceira pessoa do plural que acontece entre passado simples e futuro, mas é uma coisa que, se a gente se equivoca, pode mudar totalmente o sentido da frase. Beleza? Então, para você não errar, fazer uma prova tranquilo e arrasar, não se esquece dessa dica. E para finalizar, mas não menos importante, na realidade agora é um conteúdo muito importante no espanhol, né? Porque é uma coisa da língua que está sempre aí na fala, nos textos, algo muito específico do espanhol. E também é muito importante para você, que vai te ajudar muito aí com a interpretação de texto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes de complemento no espanhol. Sabe aquele le, les, lo, lá, los, las que tem no espanhol? Se não sabe, eu vou te explicar tudinho e eu vou me centrar só mais neles nessa explicação, tá? Os pronomes complementos, nós temos o direto e o indireto. Tem muito mais dos que eu vou explicar agora, mas eu vou explicar os que causam mais probleminha, então eu vou te salvar, justamente no ponto que eu sei que você pode ter dificuldade. Então vamos lá, vamos ver na prática como que são esses pronomes, tá? Dá um medo, dá uma tensão, mas eu vou te ajudar super. E assim, é um conteúdo meio gramatiqueiro, mas a gente vai ver usando, como eles são usados, que daí eu acho que você vai tirar de letra. Então temos a frase. A Ana siempre le dicen que el libro es bueno, pero nunca lo ha leído. Né? A Prof. Gabi já fez aqui, ó, bem lindo com a letrinha dela, que a minha letra não é bonita, a da Prof. Gabi é boa. Então, ela já deixou até aqui destacado. Vamos entender no contexto como é isso, né? Então, tá dizendo, para a Ana sempre le dicen, ou seja, dizem para ela. Esse le tá fazendo referência a Ana, porque é um pronome indireto, que é sobre quem recai a ação. Por exemplo, o verbo dizer tá dizendo o quê? Isso tudo aqui embaixo que a gente vai ver depois. A quem? Né? Então, o objeto indireto, a gente sempre faz a pergunta a quem. Então, a Ana sempre le dicen, não? Dicen a quem? A Ana lê objeto indireto. Esse lê pode aparecer sozinho, ou seja, aqui a gente sabe que é a Ana porque a Ana está na frase. Mas às vezes a Ana pode não estar na frase e você tem que daí entender pelo contexto, né? Então tá falando de um personagem X, por exemplo, e não tá escrito, mas de acordo com o contexto você vai ter que aí compreender que esse lê vai estar fazendo referência a esse personagem, a essa pessoa. Então a gente sempre faz a pergunta ao verbo.
a quem. Dicen a quem. A Ana lê. Então, esse lê quer fazer referência a Ana. Vamos seguir. Aí fala, né? A Ana sempre le dicen, já sabemos que esse lê faz referência a Ana, que el libro es bueno, pero nunca lo ha leído. Esse lo é um objeto direto. Sempre confundem esse lo e acham que lo é artigo. Acho que a gente já falou isso até em outros aulões. O lo não é artigo em espanhol. Artigo é o que vem antes do substantivo. Exemplo, o menino. Esse o no português é um artigo, né? E muita gente fala assim, lo niño, né? E não, em espanhol é el niño. Então, o lo, ele não é artigo masculino, ele tem algumas funções, entre elas essa função de pronome de complemento direto, que daí ele vai substituir o que, de acordo com o verbo. Então, ó, pero nunca lo ha leído. Ha leído em português seria leu. Leu o quê? O livro. Então, esse lo está fazendo referência ao livro que está aqui em cima. E por que eles usam isso? Para fazer referência, né? Então, para no contexto a gente conseguir entender o que está fazendo referência. E também para não ficar repetitivo, né? Então, ao invés de falar, nunca leu o livro, ao invés de repetir o livro aqui de novo, que já está aqui, a gente coloca um pronome e daí fica muito mais bonito na hora de ler, na hora de falar, tá? Então, já temos aí um le, que é um pronome de objeto indireto, o lo, que é de objeto direto. Bom, aqui nesses exemplos a gente está falando de singular, né? Então, aqui o le está em singular porque ele substitui Ana, que é ela, isha. E o lo está em singular também porque ele está substituindo o livro, que é singular, né? Mas a gente pode também passar eles para o plural e daí os nossos pronomes também mudam. Eu vou adicionar uma coisa aqui no quadro e já volto. Bom, escrevi aqui para não ficar de costas para vocês e como eu falei, a minha letra não é bonita e como fui eu que escrevi, não foi a Prof. Gabi, não liguem, tá? Não liguem. Então, bem, aqui eu adicionei pessoas. Então, tá, a Ana e a Gabi, duas pessoas. No caso, elas. Então, para referenciar elas, daí a terceira pessoa do plural, que é ellas, ellos e ustedes, elas, eles e vocês, a gente usa o les. Então, aquele le no singular vira les no plural, né? Então, a Ana e a Gabi sempre les dicen que, e aqui eu também coloquei no plural. O livro, que era el libro em singular, eu mudei para los libros em plural. E aí, o nosso lo, que também fazia referência ao livro, também muda para o plural e vira los. Então, a frase fica, a Ana e a Gabi sempre les dicen que los libros son buenos, pero nunca los ha leído. Né? Então, a gente tem esses dois pronomes aí que eu mostrei para vocês. O le para substituir el, ella e usted singular. O lo em singular também, que vira les no plural e que vira les no plural e los no plural também. Agora para o outro quadro, que eu também mudei umas coisinhas aí na frase. No outro a gente estava falando do livro, los, lo, né? Então, pronomes diretos no masculino. E agora a gente vai passar ao feminino. Então, temos a frase. A Ana sempre le dicen que la película es buena, pero nunca la ha mirado. Então, esse le aqui já está tranquilo, já te expliquei ali antes, que faz referência a Ana. Vou reforçar mais uma vez. Aqui nessa frase, Ana está presente, Ana está escrito. Mas é muito comum não estar aqui e daí você, de acordo com o contexto, vai ter que saber de quem está fazendo referência, né? Daí isso é com o contexto do texto que você está lendo. Então, sempre le dicen que la película es buena, pero nunca la ha mirado. Então, esse lá faz relação ao que ela nunca ha mirado. Qual é a coisa que ela nunca viu, nunca assistiu? A película. Então, esse lá faz referência a la película. Como eu já citei antes, para fazer referência e também para não ficar repetitivo. Fiz uns ajustes aqui na nossa frase para também colocar ela no plural e aqui eu arrumei ela todinha, tá? Porque eu fiz a tradução da anterior só falando, mas agora eu coloquei aqui no quadro para você visualizar. Então, passamos ao plural, ó. A Ana sempre le dicen que las películas son buenas, pero nunca las ha mirado.
Então, nesse caso, a nossa la película, o filme, né, estava em singular, então o nosso pronome era la. Aqui passei para o plural, então las películas, os filmes, e o nosso pronome passa para o plural também, que daí fica las. Então vamos fazer um resumo dos pronomes de complemento direto e indireto. Os pronomes de complemento direto são lo, la, los, las e substituem as coisas na frase ou fazem referência. E a gente pode fazer pergunta para o verbo de que. Qual é a coisa que o verbo está fazendo, que vai ser esse pronome. Também tem os pronomes de complemento indireto, que aqui a gente só viu alguns. Nós vimos o le e o les, que fazem referência à terceira pessoa do singular e do plural, né? O le faz referência a ele, ella e usted, e o les faz referência a ellos, ellas e ustedes. E geralmente é sempre a pessoa que sofre a ação, né? Então você faz a pergunta para o verbo a quien. Esse a quien vai ser aí o teu objeto indireto que você pode substituir por esse pronome. Apareci misteriosamente aqui para a gente fazer o encerramento desse vídeo e te avisar que o Enem tá chegando, então bora estudar. E a gente fez algumas dicas Preciosas, tá? Então, assim, as dicas são boas, você tá estudando aqui até agora, então coloca essas últimas dicas aí, né, afinco, vai a fundo com elas nesse último tempinho que te resta, que eu tenho certeza que tu vai arrasar muito na prova de espanhol, né, prof? Eu tenho certeza também. Então, boa prova. E qualquer dúvida, estamos aqui com o nosso aulão de espanhol. Adeus! Adeus!